Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa quarta aula do curso sobre os 3 pilares do desenvolvimento web. Hoje nós vamos falar mais um pouco de uma tag em específico, a tag de imagens do HTML, ok? Nós vamos aqui falar sobre o que é a tag, como utilizar ela, os atributos, tá bom? Vamos mexer um pouco aqui com essa tag. E você vai ver que é muito fácil você trabalhar com imagens utilizando o HTML, ok? Então aqui eu já tenho aqui o código aqui da nossa aula de hoje, que depois eu vou estar colocando no repositório para você pegar lá e ter esse material. E temos aqui também a nossa explicação aqui. Vou começar aqui primeiro aqui, a tag de imagem. Para a gente inserir uma imagem, nós utilizamos a tag img, ok? Então, toda vez que eu quiser falar para o HTML que eu vou inserir uma imagem, que ali tem que ter uma imagem, eu uso a tag img de imagem. E a tag img de imagem, ela tem que ter pelo menos 2 atributos definidos, que é o src e o out. O src, nós vamos passar aqui para a lista dos atributos mais usados. Pode ver que o primeiro ali é o src, que ele que especifica o caminho da imagem. Esse src, esse caminho da imagem, ele pode ser tanto local, você pode ter essa imagem salvo na sua máquina, no seu servidor, ok? Ou você pode estar pegando essa imagem da internet através da URL dessa imagem. Nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer das duas maneiras. Temos também o atributo out. Esse atributo em cima, eu coloquei que ele é um atributo, vamos dizer assim, obrigatório. Mas se você colocar uma imagem sem esse atributo, o HTML vai entender e vai colocar a imagem para você. Mas não é bom você colocar aqui. Eu até deixei aqui aberto aqui o HTML Images aqui, mas não vou nem falar, não vou nem abrir aqui o site para vocês não. Eu ia abrir aqui para vocês verem como está a definição. Mas o out, ele é um texto alternativo para a imagem. E ele tem 2 propósitos maiores. Quando, por algum motivo, a sua imagem dá algum problema e não carrega, no lugar dela vai aparecer esse texto out, que seria alternative, que é de alternative. Ou seja, um texto alternativo. Se aquela imagem não aparecer, vai aparecer o texto alternativo no lugar dela. Você pode ter visto já isso em alguma página que tem algum problema em alguma imagem, que no lugar da imagem carrega o texto alternativo. Mas não é só para isso. O mais importante não é essa função. Há alguns softwares de leitura de tela para pessoas com deficiência visual que estiverem acessando, por exemplo, o seu site. Eles não vão ver as imagens, ok? Mas com um software de leitura de tela, aquele software vai ler esse out, esse texto para a pessoa. Então, ele vai informar a pessoa que tem uma imagem ali que seria naquela, que vamos dizer assim, o objetivo daquela imagem era mostrar aquilo. Então, você sempre tem que colocar esse out por causa disso, e também colocar um out que defina mesmo o que você quer passar naquela imagem, ok? Então lembra de sempre colocar esse out aí, é bem tranquilo de colocar, não vai gastar mais tempo para você colocar e vai ficar bem melhor para as pessoas poderem acessar o seu site, a sua aplicação, ok? Ainda temos aqui o height e o width, que são, o height ele especifica a altura da imagem, ok? E o width especifica a largura da imagem, ok? Muitas pessoas usam alguns atributos na tag de imagens que eles já não são mais suportados no HTML5. Era bastante usado quando utilizava o HTML4, né? Mas agora no HTML5 alguns atributos eles pararam de ser suportados ali, eles não são mais utilizados, você não pode utilizar eles mais no HTML5. E vou listar aqui os que eram mais usados. O align. O align ele era usado para definir mesmo o alinhamento e posicionamento da imagem. Você colocava a align center, a imagem ficava centralizada. A align right, a imagem ia para a direita. Mas hoje você não usa mais isso no HTML, porque a função do HTML não é de estilizar o conteúdo. Ele é apenas para marcar. Eu apenas marco que ali eu quero uma imagem.
Mas nós vamos depois, mais na frente, usar o CSS, ok? Para definir os estilos e mudar o posicionamento, o estilo mesmo, o visual do site é todo feito com o CSS. Então o HTML parou de ter essa função e por isso esse atributo não é mais utilizado. Então, e todos os outros também são por causa disso. Border também ele era usado para definir a largura da borda em volta de uma imagem, ok? O H-Space, que é Horizontal Space, ele era usado para definir um espaço em branco como se fosse ali uma margem, tanto do lado direito e do lado esquerdo da imagem, e o V-Space, que seria o Vertical Space, ele era usado para definir o espaço em branco acima e abaixo da imagem. Mas todos esses atributos não são mais usados, pois agora essa função de estilização ela passa a ser função do CSS. O HTML apenas é usado para marcar, ok? E aqui nós temos alguns exemplos. Nos exemplos agora eu vou estar passando aqui para o nosso código para a gente ver como está funcionando, ok? Então, aqui nós temos os exemplos. Aqui eu fiz uma lista, né? E aqui eu defini uma imagem, ok? Como eu disse para vocês, essa primeira imagem eu defini ela sem o atributo alt alternativo. Você pode ver que da mesma maneira o HTML interpretou e colocou a imagem aqui na página. Como eu disse, ele vai fazer isso sempre. Mas se por algum motivo essa imagem der algum problema, não vai ter nada no lugar aqui, vai ficar um espaço sem nada. E se porventura alguma pessoa com deficiência visual for acessar essa página, essa imagem aqui é como se não existisse nada para ela também, porque o software de leitura de tela não vai ler essa imagem porque ela não tem um texto alternativo para ela, ok? A segunda imagem, eu fiz apenas uma troca, eu coloquei apenas o alt aqui como logo HTML5. Você pode ver que está idêntico a imagem, ok? Só que essa daqui está sem o alt e essa aqui está com o atributo alt, ok? Então você pode ver que não tem diferença visualmente falando, mas tem uma grande diferença no funcionamento da tag, ok? Então sempre muito importante você definir o source e o alt, ok? Certinho? Logo abaixo eu tenho uma imagem com a definição de altura, ok? Eu peguei e defini a altura dela para 50 pixels, que é o utilizado aqui pelo HTML. Mas o que acontece? Quando eu defino a altura, apenas a altura, o próprio HTML interpreta que a largura ela vai ser proporcional. Então, se eu coloquei a altura da minha imagem como 50 pixels, se eu não definir a largura, ele vai fazer um proporcional. Então ele vai fazer aquele tamanho proporcional. A nossa imagem aqui, ela tem 425 pixels de altura e 425 pixels de altura e de largura, ou seja, ela é uma imagem quadrada. Então quando eu coloco o height, a altura dele como 50, ele também já, pela proporção, ele transforma também a largura para 50 pixels, já que a altura e a largura é a mesma. Se a altura e a largura fossem diferentes, ele iria fazer um proporcional, ok? Desse valor. E a mesma coisa acontece com a largura. Você pode ver que aqui eu defini a largura como 700 pixels. E ele alterou não só a altura, mas também a largura da imagem proporcionalmente. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, como eu disse, a nossa imagem, a original tem 425 pixels. Então, o HTML, ele permite sim eu colocar um valor acima, ok? Do tamanho original da imagem. Mas, dependendo, se for uma imagem vetorial, ela não vai perder muito a sua qualidade, a qualidade da imagem. Ela não perde. Porém, se não for uma imagem vetorial, provavelmente a imagem ela vai ficar desfocada, vai ficar ruim de ver, ok? Então, eu não vou entrar muito nesse detalhe de imagem vetorial ou não,
Mas você pode estar dando uma pesquisada, depois eu posso fazer um vídeo explicando, ok? Ou posso fazer uma postagem explicando sobre imagens vetoriais e não vetoriais, mas o intuito aqui é você saber que se eu quiser colocar a imagem com um tamanho acima do tamanho original dela, eu posso, mas eu tenho que tomar muito cuidado para não desconfigurar a minha imagem, para não ficar ruim do meu usuário ver essa imagem, ok? E aqui embaixo, logo embaixo, eu tenho uma imagem com a definição de altura e de largura. Aqui eu coloquei a altura como 500 pixels e a largura como 300 pixels. Você pode ver que ele aplica isso na imagem. Você pode ver que ficou até um pouco desconfigurada a imagem, porque a imagem original ela é uma imagem quadrada, ou seja, o mesmo tamanho da altura é o tamanho da largura. Então, quando eu altero aqui, ele faz justamente o que eu coloquei. Se eu colocar aqui, por exemplo, 200 pixels de altura e 300 de largura e recarregar a página, ele vai fazer isso para mim, ok? Agora, se eu voltar aqui para 500 e colocar aqui como 100 e salvar, ele vai fazer, mas a imagem vai ficar desconfigurada, mas o HTML, quando você define tanto a altura quanto a largura, ele coloca aqueles tamanhos ali do jeito que você definiu. Então você tem que tomar bastante cuidado também para você não acabar desconfigurando a imagem para ficar, por exemplo, assim. Você sempre, com a imagem, você pega por padrão o tamanho original dela. Se a imagem, por exemplo, é uma imagem quadrada, você define apenas a altura ou apenas a largura. É até bom que é uma boa prática que você defina, se eu for definir aqui no HTML, defina apenas a altura ou a largura, porque, como eu disse, o HTML vai interpretar e vai fazer o proporcional, vai redimensionar proporcionalmente, porque evita que você erre o cálculo e acabe distorcendo a imagem igual aconteceu aqui no nosso exemplo, ok? Vou voltar aqui apenas para 200 e vou deixar assim para vocês terem um exemplo, ok? E, por último, aqui eu tenho uma imagem de uma URL. Você pode ver que aqui no source, agora só voltando aqui, vamos voltar um pouco aqui no source, eu tenho aqui img/html5.jpg. Primeiramente, esse aqui é o caminho, ok? A gente chama de caminho relativo. O que é o caminho relativo? Vamos dizer que o caminho relativo ele toma por base a pasta, o diretório em que o meu arquivo que eu estou trabalhando está. Eu estou trabalhando no arquivo aula4.html. O meu arquivo aula4.html está dentro do meu diretório principal, que é os 3 pilares do desenvolvimento web, ok? Você pode ver aqui que tem aula 4. Neste diretório, eu criei um subdiretório, criei uma subpasta aqui, chamada img, ok? E dentro dessa pasta, eu tenho um arquivo de imagem chamado html5.jpg. Então, quando eu quero usar esse elemento como uma imagem aqui no meu HTML, eu vou colocar o caminho dele, ok? Se o meu arquivo já está aqui dentro de os 3 pilares do desenvolvimento, esse aqui é o ponto de partida do meu caminho. Daí para frente eu tenho que colocar qual é o caminho que a minha imagem está. Como ela está dentro da pasta img, eu coloco o nome da pasta, ok? Uma barra e o nome completo do arquivo. Você pode estar vendo aqui html5.jpg. html5.jpg. Eu tenho que colocar também a extensão do arquivo, ok? Não basta apenas o nome, pois você pode trabalhar com o JPG, você pode trabalhar com imagens PNG, você pode trabalhar com imagens GIF, ok? Até mesmo GIF animado, certo? E agora, por exemplo, você pode estar falando, se a imagem, isso aqui, vou até abrir aqui vou abrir aqui um comentário, um bloco de comentários aqui, apenas para, se a minha imagem estiver no mesmo diretório, por exemplo, se a nossa imagem, se html5.jpg não estivesse
na pasta img e estivesse aqui no nosso diretório os 3 pilares do desenvolvimento, eu utilizaria apenas o nome da imagem, ok? Por exemplo, aqui, vou colocar aqui, como eu disse, sempre uma boa prática colocar o alt, ok? E aqui no source eu colocaria html5.jpg, ok? Então, se ela estivesse no mesmo diretório, eu colocaria apenas o nome do arquivo, ok? Vou colocar aqui apenas o nome do arquivo, ok? Lembrar também de sempre usar, vou colocar aqui, sempre usar o nome do arquivo completo e com a extensão, porque senão ele vai dar problema e não vai pegar a nossa imagem. Por exemplo, se eu tirasse aqui o JPG aqui, vou colocar aqui HTML5, voltasse aqui, você pode ver que aqui ele acusa um erro, que ele não achou a imagem. A imagem está definida aqui, porém ele não achou o arquivo, porque eu tirei a extensão. Se eu coloco a extensão aqui novamente, ele já acha aquele arquivo e renderiza ele aqui para mim, ok? Então, esse é o jeito de usar aqui. E também nós temos, por exemplo, se a imagem estiver em um diretório anterior. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se o meu arquivo, a aula 4.html, estivesse na pasta img e a imagem HTML5 estivesse no diretório principal, como eu iria fazer para pegar essa imagem? É bem tranquilo também, ok? Vou colocar aqui para vocês, vou colocar aqui apenas o alt. Nesse caso, eu utilizo ponto e barra. Esse ponto barra, ele quer dizer que eu vou estar voltando um diretório para trás, ou seja, se o meu arquivo estivesse dentro de img, ele voltaria o caminho para a minha pasta raiz, que seria os 3 pilares do desenvolvimento. E dentro da pasta raiz, eu utilizaria o meu arquivo html5.jpg, ok? Então é bem tranquilo, você pode confundir um pouco mas agora no começo, mas você pode ver que é bem tranquilo. E se eu tivesse mais pastas aqui, por exemplo, aqui, se dentro de imagem ele tivesse um outro diretório, uma outra pasta chamada images, era só eu acrescentar aqui mais uma pasta, ok? Que ele vai entrando dentro das pastas. Eu vou falando para o meu HTML procurar dentro daquela pasta. E se eu tivesse que voltar mais, eu utilizaria outro ponto barra, ok? Para voltar duas pastas, certo? Então, esse é o source quando você está utilizando uma imagem que você já tem ela na sua máquina. Agora, se eu vou utilizar uma imagem fora, uma imagem da internet, vocês podem ver aqui que eu coloco o caminho, a URL daquela imagem, ok? Também completo, ok? Você vai, por exemplo, eu vou vir aqui, ok? Vou vir aqui no Google e vou fazer uma pesquisa aqui. Vou fazer uma pesquisa de imagem, ok? Só para mostrar aqui para vocês que vocês têm que pegar o caminho completo daquela imagem. Vou mudar aqui para imagens. Vou procurar por HTML5, ok? Vou pegar aqui a primeira imagem que aparecer aqui. Cliquei aqui. Quando você clicar aqui, você vem aqui em visualizar imagem e aí ele vai abrir aqui o caminho completo da imagem. Então você vai utilizar este caminho aqui, ok? No source. Como eu fiz? Eu peguei aqui o caminho completo de uma imagem, eu fiz a busca
No Google, resultou, eu cliquei em visualizar a imagem, eu pego a URL daquela imagem, colo aqui, ok? E eu posso tanto utilizar o Alt, eu não posso, eu devo utilizar o Alt, ok? E se quiser eu posso aplicar o Height e o Width nessa imagem também, ok? Não tem problema, não é restrito isso, ok? Então você pode ver que fazendo isso, eu vou voltar aqui, ele pega a imagem da internet e lança aqui. Tem apenas um pequeno problema, que se o site que você pegou aquela imagem der algum problema, ou se eles tirarem aquela imagem do ar, o seu site vai quebrar, né? Ele vai ficar sem uma imagem. Então toma bastante cuidado. Eu aconselho muito a também pegar as imagens, salvar e usar direto do seu PC, do seu servidor, porque isso também, se você for linkando muitas imagens, vai sobrecarregar bastante, vai ficar muito pesado, ok? Para quando seu usuário for acessar, vai demorar bastante a carregar sua página, sua aplicação. Então eu recomendo bastante você não usar imagens externas, você sempre baixar a imagem para o seu computador, para o seu computador, ou se seu site estiver no ar, você baixa e faz o upload para o servidor e utiliza, ok? Então era isso que eu queria falar com vocês da imagem. Espero que vocês tenham gostado, que vocês treinem bastante. Qualquer dúvida, basta postar na nossa página do Facebook, no Google Plus, ou mandar um e-mail, ok? Para contato@codeshare.com.br, ou também você pode estar postando ali, né, no nosso página do Facebook, sem problemas. Pode estar usando o formulário do nosso site também para entrar em contato, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, inscreva-se aí no canal, ok? Dê um curtir aí no nosso vídeo. E uma ótima semana a todos. Até a próxima aula. Tchau!